bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vindo ao nosso pão diário de segunda a sexta. Sempre é uma honra poder a cada manhã estar podendo servir a mesa do Senhor, crendo que o Senhor tem trazido os famintos, que tem fome e sede de ouvir a sua palavra, que o Espírito de Deus nessa manhã possa ministrar a tua vida, possa ministrar teu coração, possa trazer luz, entendimento, sabedoria, que o Senhor, aquele que começou a boa obra, dentro do teu coração, possa ser fiel para executar até o fim. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Amém? Bom dia, meu irmão Rogerão, lá no Maruí. Glória a Deus, que o Senhor possa ministrar a tua vida, continuar te usando aí para a honra e glória do nome de Jesus. Em tudo damos graças ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo cuidado do Espírito de Deus sobre a vida do nosso irmão e pastor Rogério, lá na cidade do Maruí. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Bom dia, Natalina. Deus abençoe. Bom dia, Marine. Marine que está hoje lá em São Paulo. Glória a Deus. Pertinho da família, curtindo a sua família. Que Deus abençoe. Bom dia, Andresa. Bom dia, Carol, Caroline e eu, aleluia. Carol, lá no, não é Campo Duna, como é que é o lugar que você mora aí, Carol? Ah, Dona Sônia, bom dia, Dona Sônia. Dona Sônia, lá também em São Paulo, mãe da Marine, que Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor nos proporcionou de estarmos juntos e principalmente nossa irmã Carol lá de Araçatuba, sentido quem vai para Praia do Rosa. Oh, glória. Bom dia, meu irmão Mário. Deus abençoe, meu querido. O irmão Mário esteve ontem na nossa casa, compartilhamos ali junto um tempo, foi muito precioso. Glória a Deus. Bom dia, Camille, pessoal lá de Joinville. Deus abençoe. Bom dia, pastor Elésio, aí no Maruí, cidadezinha do Maruí, sua esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos, vamos orar, vamos começar nessa manhã nos colocando na presença do Pai, para que o Senhor venha nos ministrar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas mãos que têm estado estendida sobre as nossas vidas, por graça e por misericórdia. O que seria de nós se não fosse a tua presença? Que o Senhor nessa manhã possa falar, ministrar os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado de uma maneira sobrenatural. E nós reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos que a nossa fonte não é os nossos recursos, ainda que venha tudo do Senhor, mas é o Senhor que é a nossa fonte. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Então nessa manhã, Pai, eu te coloco os nossos corações em Tua presença, que Tu venha nos falar, venha nos ministrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre um amigo fiel que você tem, a qual está, creio eu, de todo o meu coração, cativando você por dentro, que é o nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade que está conosco, que caminha conosco, que veio para nos ajudar, que é o nosso amigo. A base da nossa vida com Deus e do nosso relacionamento com o Senhor se dá muito pela comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus disse que quando Ele viesse, Ele guiaria-nos a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia às verdades daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o Espírito Santo que guia você, é o Espírito Santo que acorda com você, passa o dia com você. É uma pessoa muito real, muito real. E eu gostaria de estar falando nessa manhã, começando essa semana, sobre a importância de nós entendermos alguns princípios das Escrituras que vão iluminar o teu relacionamento com o Senhor. Então,
o Espírito de Deus, ele, no livro de 1 Coríntios, nós vamos talvez dar uma olhadinha aqui, ele traz uma luz muito grande do papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é o papel do Espírito Santo é trazer a revelação da vontade do Pai para mim e para você. É Ele que ilumina, é Ele que sonda, é Ele que sabe, é Ele que conhece, né, todas as coisas. Então, quando nós estamos orando, é o Espírito Santo que nos ajuda a orar, baseado em Romanos capítulo 8, que a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. E isso inclui pastor, bispo, apóstolo. A Bíblia não muda por causa do nosso título. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. É o Espírito Santo que está na tua vida como o ajudador, como consolador. Mas eu não posso negar que o Espírito Santo tem sido também uma das pessoas mais, talvez, negligenciada dentro do cristianismo. A gente adora uma canção, a gente adora tantas coisas, a gente ama a igreja, ama o nosso pastor, ama ouvir a palavra, mas ainda não nos familiarizamos com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito real. Só para você ter noção, o Espírito Santo é mais real do que o ar que agora você está respirando, que você não está vendo, mas ele é extremamente importante para que você possa viver. Assim é o Espírito Santo. E reconhecer o Espírito Santo, reconhecer ele na nossa vida, dar um lugar para ele que é dele por direito, faz toda a diferença. Bom, tem um texto que eu queria compartilhar com vocês para a gente dar início na nossa jornada nessa manhã, que está lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3. Aqui Amós diz o seguinte: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? A base de todo relacionamento é a concordância. Isso se dá num casamento, isso se dá em tudo na nossa vida. Só há um meio de você manter um relacionamento sadio, verdadeiro, quando há um acordo, quando há uma integridade num relacionamento, uma verdade no relacionamento. E Amós aqui ele está trazendo em um único versículo algo muito profundo. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Ou seja, se eu não estou de acordo com o Espírito Santo, com aquilo que o Pai quer me mostrar através do Espírito Santo, porque tudo que a eternidade quer nos revelar vai ser através do Espírito Santo, é através do Espírito Santo. Só que se eu não estou de acordo, como eu posso andar junto? Outra pergunta que talvez ficaria para esse próprio tema, para que a gente possa ir começando a descortinar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Como eu posso estar em concordância com alguém que eu não conheço? Então perceba que a nossa vida com Deus ela vai muito mais além do que somente fazer parte de uma igreja evangélica. Ela tem uma ligação direta com a pessoa do Espírito Santo. Negligenciar a pessoa do Espírito Santo é negligenciar tudo aquilo que o Pai quer fazer através da tua vida. Então, talvez uma das coisas que nós vamos precisar conhecer é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, amém? Ele não é um texto bíblico, ele é uma pessoa. Uma pessoa que toca, uma pessoa que fala, uma pessoa que te abraça. O Espírito Santo é tudo. E ele está conosco. Mas volto a dizer, às vezes a gente, sem perceber, estamos negligenciando a sua presença. Então, esse texto de Amós, capítulo 3:3, andarão dois juntos se não tiver de acordo? É impossível. Assim como um relacionamento, quando um casal não anda mais em concordância, não conseguem mais concordar, é difícil a permanência desse casamento. Então veja que a estratégia do inimigo da nossa alma é sempre colocar o que? A divisão. Primeiramente, essa divisão começa com o nosso distanciamento ou até mesmo a nossa quebra de reconhecimento da pessoa do Espírito Santo. Então a gente, às vezes, sem perceber, a gente é muito bom naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa, seja no teu trabalho, um bom vendedor, enfim, na profissão que você exerce, ou se você não exerce nenhuma profissão, talvez assim, fora de casa, mas talvez dentro da sua casa você é um baita de uma esposa, um baita de um marido, você é uma pessoa excelente em tudo que tu faz, mas a excelência, ela vem dele.
tu é o que é por causa dele. Porque você foi chamado para refletir a glória do Senhor. Você reflete e expressa a imagem de alguém. Então, quando nós nos apoiamos em cima das nossas habilidades, facilmente a gente pode negligenciar o Espírito Santo. Eu queria estar falando sobre isso, sobre essa concordância do Espírito, que é a base de uma vida íntegra. Ou seja, o primeiro princípio, que é um acordo de não viver mais para mim mesmo. Lembra quando Paulo começa a dizer, olha, o meu velho homem já foi com Cristo crucificado, agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E o que é Cristo viver em mim? Cristo vive em mim através da pessoa do Espírito Santo. Deus não força uma caminhada, Ele convida você para um alinhamento. Deus jamais vai forçar uma caminhada com você, mas Ele quer, em amor, se revelar para você. Ele não é uma igreja, Ele não é uma instituição religiosa. Ele é a pessoa do próprio Deus contigo, caminhando, acordando, conhece teu coração, sabe das tuas dores. Bom, quem tem filho pequeno, ou já teve, mas eu que hoje ainda vivo, graças a Deus, né? Eu vivo essas realidades, é tão bom ser pai, porque dentro desse contexto espiritual tu aprende tanto. Então eu tenho o meu filho aqui, o Caleb, que hoje está com 8 anos, e o Caleb às vezes ele está querendo fazer algumas coisas, arrumar uma bicicleta, arrumar um carrinho, e eu estou vendo que ele não vai conseguir, eu estou vendo que ele não está dando conta. Aí eu vou lá para tentar ajudar. Aí ele fala assim para mim, não pai, eu sei fazer. Aí é como se naquele momento o Senhor falasse, mostrasse, assim é o Espírito Santo. Ele quer te ajudar, mas você sabe tudo. Então essa independência que foi adquirido através do pecado, porque isso foi o que o pecado fez, né? Ele gerou uma independência dentro do coração do homem, de Deus. Né? E o homem, então, ele não precisa de Deus. Ele quer que Deus os ajude. Né? Então é diferente de depender e querer ajuda. Né? Então o homem diz assim, ó, vamos orar e Deus vai nos ajudar a fazer o que a gente quer. Não, mas nunca se tratou disso. Se tratou em nós temos um relacionamento sadio com o Pai, de amor, de amizade. E na medida que a gente vai se relacionando, o Senhor vai mostrando o que Ele quer, a caminhada. E toda vez que o Senhor te apontar para um caminho, vai haver uma renúncia, vai haver um negue-se, vai haver uma decisão que você vai precisar abrir mão, talvez de algumas coisas que você quer ou que você gosta. Enfim, eu não sei, eu desconheço, mas uma coisa é certa. O Senhor, quando Ele tem um plano, o plano dele vai se manifestar na medida que você vive em um processo de renúncia do teu eu, de entrega, buscando fazer a vontade do Senhor. E eu quero dizer para você que muitas das vezes o que parece ser percas, ou parece ser uma entrega talvez dolorida a primeiro momento, né? Mas depois isso volta numa recompensa tão grande por poder estar no centro da vontade de Deus. Bom, mas o papel do Espírito Santo é esse, é nos trazer esse entendimento, é nos mostrar essas coisas que da eternidade para nossas vidas. E muitas das vezes a gente não está obedecendo. Talvez a não obediência, ela nasce desse lugar, dessa falta de clareza da comunhão, entende? Então, aprenda isso. Deus nunca vai forçar uma caminhada com você. Ele convida você para um alinhamento. Desde o Éden até a nova aliança, o padrão sempre foi o mesmo. Preste bem atenção. Deus se revela, o homem responde, o relacionamento se estabelece num acordo. É um acordo que você faz com Deus, de decidir não querer mais viver para você mesmo. Jesus disse, olha, Jesus ele propõe alguns acordos, né? E a gente talvez passa batido, porque talvez na nossa cabeça se converter a fazer parte de uma denominação evangélica e se titularizar evangélico. Mas vai um pouco mais além do que isso. Deus está te chamando para fazer um acordo. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Renuncie à tua própria vontade. Tome a sua cruz e depois siga-me. Então tem um acordo aqui muito profundo. Qual é o acordo? Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que renunciar à tua vontade para poder me seguir. Então a gente vai perceber que tem pessoas que talvez não entenderam o acordo.
mas estão querendo caminhar com Deus, estão participando dos cultos normais e até se titularizam evangélicos e dizem, olha, eu aceitei Jesus e eu sou crente, está tudo bem. Mas a base do relacionamento é o acordo que você tem com o Senhor. Nesse acordo você precisa entender, Deus se revela, o homem precisa responder e o relacionamento se estabelece a partir de um acordo. Sem acordo, só existe algo chamado religião. Anote isso em algum lugar na sua Bíblia ou num estudo que você está aí talvez anotando. Sem acordo, sem aliança, existe religião somente. Com um acordo, com uma aliança, existe uma comunhão. Amém? Então é muito interessante porque estava conversando ontem com uma irmã que ela disse que estava num casamento da família. E eu fiquei já imaginando o cenário, porque o casamento ele reflete muito a vida espiritual, né? É alguém que está prometido para a noiva prometida para o noivo, o noivo para a noiva, e aí eles chegam perante, né? O pastor, o padre, sei lá onde, né? Mas chega lá perante uma autoridade eclesiástica e ali ele faz uma aliança. Ele faz um acordo público de que promete ser fiel um ao outro, se guardar, feliz, ficar junto na alegria, na pobreza, na prosperidade, em todo o tempo, né? E aí você vê que ali estão... Porque o que está acontecendo com o casamento? O casamento está firmando um acordo público. E quando você aceita Jesus, você forma um acordo público. Só que parece que esse acordo público é meio que deixado de lado os pontos mais importantes, que é não viver mais para si mesmo, que é não procurar mais viver baseado no meu sentimento, baseado no que eu acho, no que eu quero. Não tem a ver com o meu bem-estar, tem a ver com a vontade do Senhor. Amém, queridos? O Espírito Santo não é uma presença passiva, o Espírito Santo não apenas habita, ele dirige, ele quer corrigir, ele quer conduzir e revelar, ou se revelar ao teu coração. Cada vez mais. Por isso que João capítulo 16, 13 diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Jesus está dizendo isso porque ele não tinha ido para a cruz, então o Espírito Santo não poder permanecer com o homem por causa do pecado do primeiro Adão. Porque quando Adão peca, lá no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem porque o homem se tornou tão mau. E aí ele diz assim, meu espírito não pode habitar com o homem porque o homem se tornou carnal. Então, por causa do pecado, o Espírito de Deus não podia manter a comunhão com o homem. Por isso que Jesus vem dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Uau! Quando vier o Espírito da verdade, ele te guiará a toda a verdade. E a verdade é quem? É Cristo. Eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade e a vida. Então o Espírito Santo na tua vida, ele vem para te guiar, ele vem para te mostrar a vida, ele vem para te revelar cada vez mais a Cristo. Quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, te guiará. Então o Senhor está te chamando, ele quer te conduzir. Isso significa o quê, pastor? Presta atenção. Ele tem direção clara para você. A direção do Espírito Santo sempre está ligado, preste atenção, a direção da eternidade sempre está ligado ao propósito eterno, a vidas, a almas, a manifestação de quem Ele é. Quando Deus nos conduziu para Santa Catarina, pela primeira vez, eu nunca tinha colocado meus pés aqui em Santa Catarina, mas quando Deus me chamou e quando eu decidi obedecer o meu chamado, eu me entreguei ao meu propósito. Deus proporcionou, Ele criou meios, né? E usou pessoas que me fizeram o convite para vir para Santa Catarina. Então, eu estava no Rio Grande do Sul nessa época e eu, com a minha esposa grávida, a gente se jogou. Estamos aqui nessa terra há mais de 22 anos, 23 anos, aqui nesse solo catarinense, pregando o Evangelho. Tudo por quê? Porque foi o Senhor que já tinha me visto aqui, o Senhor tinha me plantado nesse lugar. Então, eu quero dizer para você, querido, que quando há um propósito com a tua vida, seja o lugar que for, que o teu propósito, por favor, entenda isso. Assim, eu te peço com todo amor e carinho, nunca bote dinheiro na frente. Nunca coloque, mas lá vai ser bom financeiramente. Mas será que lá eu vou... Não se trata de dinheiro.
Se trata de poder estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque as demais coisas elas vão vindo, irmão. As demais coisas elas vão acontecendo. Eu tenho uma história que eu li há muitos anos num livro que me marcou, de um americano falando sobre ouvir e obedecer. Esse homem, ele disse que estava querendo prosperar. Você sabe que nos Estados Unidos, cachorro-quente nasceu lá, né? Esse trem aí. E aí ele tinha uma barraca de cachorro-quente, mas ele disse que não via as coisas acontecer e começou a orar e queria saber o que Deus queria com ele. Ele começou a entrar em umas crises e não vendia nada e cada vez mais difícil. Aí Deus falou assim para ele: quando eu quiser te prosperar, não importa o lugar. O que importa é que eu estou te ensinando a você permanecer no centro da minha vontade. Ele falou: Senhor, então revela a tua vontade para mim. Aí ele começou a entrar em crise. Aí o Senhor fala com ele e diz assim: pegue seu carro, o seu carrinho, o seu carro, né, o seu carro de cachorro-quente, eu acho que era um furgão, sei lá como é que era, eu acho que era enfim, um micro-ônibus. Eu sei que ele pegou o carro de cachorro-quente dele e Deus disse para ele assim: vá para o interior do Texas. Aí ele assim: meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Ele olhou no mapa e disse: Senhor, mas aqui não tem nem povos aqui, o lugar que o Senhor está me mandando só tem areia. Eu vou te fazer prosperar ali. E ele disse: Senhor, isso não é normal. Mas Deus estava querendo ensinar algo para ele. E ele disse que pela fé a esposa não entendeu nada. Ele disse assim: eu só vou obedecer. E aí disse que quando ele chegou, andou. Aí o Senhor mandou ele sair da estrada, assim, aí era só aquele espaço grande, assim, terra e gramado, enfim. E o Senhor disse assim para ele: monte a tua barraca de cachorro-quente aqui. Aí ele falou: Deus, olhava para o lado, mas nem vaca tinha. Não tinha animal, não tinha nada. Ele disse: Deus, eu acho que eu estou ficando doido. E o Espírito Santo falou para ele: esse é o segredo de quem quer caminhar comigo. Aí ele pega e começou chorando e começou a puxar os trem lá e tal, e colocou fogo, já começou a fazer o molho e disse: Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas de repente, quando ele escuta um barulho, mas barulho forte, irmão. O livro diz que ele ficou assim assustado, que parecia que o chão começou a tremer, aquilo veio e alguns quilômetros dele assim explodiu no chão, caiu um meteoro. Só que esse meteoro já estava sendo estudado e o pessoal sabia de onde esse meteoro aproximadamente iria cair. Foram questão de horas, de minutos talvez assim. Ele disse que começou a chegar carro, imprensa, aquela multidão de gente para fazer a filmagem daquele meteoro que caiu ali, bababá, e só tinha ele para vender água, refrigerante e cachorro-quente. Comeram tudo, limparam, e depois que passou aquela loucura toda, aí Deus falou para ele: tá vendo, filho? Quando eu quero fazer, eu faço até no deserto. Eu não preciso de um lugar bom para te prosperar. Eu preciso de um coração rendido que me obedeça. E aí ele se acabou chorando, né? E então esse livro eu li há muitos anos e eu nunca esqueci essa parte desse livro. Então o que eu quero dizer para você, querido? Que quando Amós diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Eu não sei se você quer ser amigo do Espírito Santo, mas só tem um meio de você ser amigo do Espírito Santo. É quando você realmente decide viver para Ele, caminhar com Ele, sem questionamento, sem questionar, mas ter uma certeza, sim, que Ele te conduziu. Na minha vida pessoal e pastoral,
encontro muitas dificuldades. E por muitos anos existiu uma guerra muito grande na minha vida, principalmente no começo da minha caminhada, sobre a convicção do meu chamado. Porque quando Deus te chama e de repente você começa a ter as experiências e elas não são tão agradáveis, sabe? Porque uma coisa é Deus te chamar e a coisa começa a acontecer, aí tu diz assim, meu Deus, que loucura, né? Mas eu aprendi que Deus, como Pai, Ele está mais interessado em te ensinar do que te dar coisas, né? Como um pai, nós como pai às vezes queremos presentear só os nossos filhos, mas é necessário, primeiramente, ensiná-los, não dar. E eu vejo que Deus como pai, comigo pelo menos, tem sido assim. Eu vejo ele, até à luz das Escrituras, Paulo falando que todas as coisas contribuíram, né? Quando ele começa ali a falar em Filipenses, eu fui instruído, tanto a ter fartura, a passar necessidade, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz que foi instruído. Eu começo a perceber que Deus ele está mais interessado em me ensinar. Me ensinar não o que fazer, me ensinar a confiar nele, a descobrir quem ele é, confiar na pessoa dele. Por quê? Porque as dificuldades não mudam o caráter de Deus, as dificuldades não mudam quem ele é. Verdadeiros amigos na sua vida, eles nunca vão mudar. Tenha cuidado quem senta da sua mesa. Alguém que senta na sua mesa para falar do pastor A, porque o pastor B, porque, cara, não é teu amigo. Essa aliança de alma que às vezes a gente vai mantendo com certas pessoas é muito perigosa. Nós precisamos entender que quando o Senhor quer te ensinar, Ele não quer te ensinar só o que tu tem que fazer. Ele quer ensinar você a conhecer o caráter dele. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você vai saber quem tem um caráter de Cristo. Você vai saber quem tem um caráter do Senhor. Nós podemos pecar porque nós queremos acertar, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que elas são maliciosas. São pessoas que se você não conhecer o caráter de Cristo, você julga ela pelo dom que ela tem. Ah, essa pessoa é de Deus, olha o dom que ela tem. Não julgue ninguém pelo dom. Eu não julgo ninguém por dom. Porque por dom não dá para julgar ninguém. É o caráter. É a postura de um homem que reflete a glória de Cristo. É isso que faz com que você conheça Cristo. Conhecer Cristo não é só estudar sobre Ele, é ser inserido em lugares onde tu passa a conhecer o caráter de quem Ele é. Tem alguém comigo aí? Isso é muito importante. Isso faz com que você consiga entender o que é o mundo espiritual. Tem pessoas que acham que não, pastor, eu conheço Deus. Por que tu conhece? Ah, porque eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas daí, meu irmão? Quem te disse que ler a Bíblia 10 vezes vai fazer você conhecer alguém? Eu posso pegar um livro do Trump e ler da vida dele, saber o que ele gosta de comer. Eu conheço o Trump, rapaz, eu sei tudo do Trump, o presidente americano. Eu posso saber de tudo da vida dele, mas nunca conheci ele. Porque conhecer ele tem a ver com sentar e conhecer o coração. Então nós não podemos julgar situações a partir daquilo que eu vejo. Mas é necessário que você entenda que o Espírito Santo está mais interessado, preste atenção, em te ensinar quem Ele é, para que você consiga ver Ele nos lugares que Ele te inserir. Quando você sabe quem Ele é, você sabe para onde Ele está apontando. Tem alguém aí, gente? Então, na minha caminhada, eu tive esse privilégio e estou tendo, porque eu estou em um processo constante, agressivo demais. Quando eu acho que eu já aprendi alguma coisa, eu percebo que eu não aprendi nada ainda. Aí eu digo, meu Deus, isso não vai acabar não, Senhor? Não, meu filho, é como diz aqui os catarinenses, vai toda a vida. Vai toda a vida. Aqui em Santa Catarina, assim, onde é que fica a rua tal? Tu pega aí, vai toda a vida. Vai toda a vida. Segue, continua. Por quê? Porque entre esse relacionamento entre você e o Espírito Santo precisa haver algo chamado maturidade. Então Amós diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, quando eu não ando de acordo com a vontade de Deus, quando eu não ando de acordo com o caráter dele, eu posso entrar num lugar perigoso chamado engano, achando que eu estou com ele quando eu não estou. Relacionamento com o Espírito Santo não é sentimento, é obedecer. A obediência, ela é tudo. Eu me recordo que eu estava pastoreando, eu era pastor auxiliar do pastor que me trouxe para Santa Catarina.
E foi muito interessante assim, a minha história, os processos que eu passei. Depois eu vejo, olho para trás, eu vejo que o Senhor sempre me sinalizava alguma coisa. Mas eu me lembro que o meu pastor, ele era aquele pastor itinerante, sabe? Ele pregava aqui, depois ia pregar em outra cidade, e eu ficava tocando a igreja do pastor, auxiliando ele. Mas ele era o pastor titular, eu era só o auxiliar. Porém, é inevitável, né, irmãos? Quando você cuida de pessoas e o pastor da casa está viajando para lá e para cá, as pessoas vinham, se abafavam, desabafavam, conversavam, abriam o coração, e acaba que as pessoas, né? E quando o meu pastor chegava, ele vinha com a espada assim, pesada, e ó, batia na igreja, como pastor, né? E a igreja, pastor Eduardo, pastor é a benção, mas nós gostamos é do Senhor. Aí eu digo, rapaz, isso tem um dedo de Satanás nesse negócio aí. Eu digo, amém, irmão, mas ele é o pastor. Aí eu comecei a perceber que eu estava entrando num lugar que eu não queria entrar, mas que o inimigo talvez estava tentando me dar uma rasteira, tentando me colocar o povo, me dando o coração do povo para que o povo fosse contra o meu pastor. Aí eu me lembro que eu peguei, não tinha muito recurso naquela época, mas eu comprei uma cartolina, eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Me dá uma direção, Senhor. Como é que eu vou resolver esse negócio? Aí o Senhor me deu uma direção. Comprei uma cartolina e eu peguei uma tesoura e comecei a fazer um marcador de Bíblia. Sabe, um marcadorzinho de Bíblia, e aí ali eu coloquei assim, coloquei um versículo bíblico lá, e coloquei assim, estou orando pelo meu pastor, e coloquei o nome do pastor. Aí eu cheguei no culto e falei assim, gente, eu quero presentear hoje vocês com um marcador de Bíblia. E todo mundo, ai, que benção, pastor, eu estava precisando, eu coloco um papelzinho na minha, eu digo, tá. Ó, aí quando eles pegavam, irmão, aquele papel que dizia assim, estou orando, preciso orar, ou alguma coisa nesse sentido, pelo meu pastor, e botei o nome do pastor. Irmãos, eles pegavam aquele papel, vinha o semblante assim, desanimado, assim. E eu dizia assim, gente, nós precisamos orar pelo nosso pastor. E aí todo mundo, amém, amém. Depois daquilo ali, ó, foi se calmando, e graças a Deus eu consegui vencer. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, querido, que quando você conhece o caráter do Espírito Santo, você consegue perceber até mesmo aonde você vai ter vantagem ou coisa parecida, que isso não tem o dedo dele. Você recua e diz, não, eu conheço o meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo não tem esse caráter. Meu amigo Espírito Santo não carrega essas virtudes. E eu não vou estar nesse lugar. Eu quero poder ser parecido com o meu amigo. Você consegue entender? Eu estou falando de algo aqui para a tua vida, para que tu possa começar a entender o que é viver sobre a direção e comunhão com o Espírito Santo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Preste atenção. Muitas das vezes você vai enfrentar conflitos entre a tua vontade e a direção do Espírito Santo. Sempre vai haver. Porque é normal que a tua alma, que você tenha sonhos e desejos. Mas uma coisa é certa. O maior impedimento do acordo, que nós estamos falando de um acordo, de uma aliança, não é o pecado visível, é a vontade própria não rendida. Você tem uma vontade própria. A questão é que a tua vontade precisa estar rendida. Eu tenho sonho, mas o meu sonho tem que estar rendido. Consegue entender? Eu tenho um sonho, queridos, de... Sei lá, hoje um exemplo, hoje a gente vive de aluguel, eu tenho um sonho de nós ter um prédio para a gente ter a nossa igreja, eu tenho um sonho, eu estava falando ontem com o Mário, eu tenho um sonho de ter um sítio onde eu conseguiria fazer um pavilhão para ministração, um outro para alojamento, para receber pastores, irmãos que às vezes estão feridos, que não têm condições às vezes de ficar pagando essas fortunas como os pessoal cobra para os caras ficar 3, 4 dias lá sendo ministrado, comendo, bebendo. Sabe, gastar a nossa vida, gente, para poder ministrar outras pessoas sem estar botando dinheiro na frente. Hoje tem tanto lugar assim, retiro espiritual, tu vai ver, é 1.500, não sei o quê. Meu Deus do céu, tudo tem um cifrão grande na frente, que eu vejo que tem pessoas que às vezes estão numa prova, numa dificuldade, pastores com uma igreja pequena, que estão machucados, que estão feridos, que a igreja, sabe, machucou, que precisa ser acolhido, que precisa ficar uns 4, 5 dias lá, num sítio, sendo cuidado, alimentado, tratado. Eu tenho esse sonho. Só que esses são meus sonhos, são minhas vontades. Só que eu preciso trazer isso o quê? Rendido perante Deus.
E na medida que o Senhor vê sinceridade dentro de mim, e se isso também está ligado ao propósito que Ele tem comigo, Ele vai fazer acontecer. Agora, o que eu quero dizer com isso é que às vezes você tem sonho, você tem projeto, você tem, só que aí a religião te ensina, vai orar porque Deus vai te dar o que tu quer. Não se trata de Deus dar o que tu quer, se trata se o que tu quer tem a ver com o propósito que Ele tem. Então quero que você entenda isso, não importa, por mais que esteja doendo, por mais que o Senhor esteja conduzindo você em lugares que você diz assim, ai pastor, mas aqui eu não estou ganhando o que eu ganhava lá. Dá um exemplo, né? Porque muitas das vezes o que está em jogo é dinheiro. Não se trata de dinheiro, se trata do quanto. Eu me lembro quando o meu pastor me chamou para auxiliar ele aqui, nessas igrejas que eu passei. Ele chegou, eu com a minha esposa grávida, gente. Eu trabalhava numa empresa lá de exportação no Rio Grande do Sul de madeira. Eu estava lá como um encarregado geral já, estava ganhando bem, meu salário era um salário ótimo. Deus chegou num dia, eu estava trabalhando com aqueles fones no ouvido, ele disse assim, eu não te chamei para isso, eu tirei meu fone, saí andando, todo mundo, cara, o que foi, estás louco, onde é que tu vai? Eu digo, tô indo embora. Deus não disse que eu ia vir para Santa Catarina, Deus só disse para mim, eu não te chamei para isso, eu obedeci. E daqui a pouco o meu pastor me chama e diz assim, cara, queres ir para Santa Catarina com nós? Eu digo, meu coração queimou, eu digo, claro, pastor. Ele assim, só que nós não podemos te dar assim um salário mínimo. Aí ele assim, mas nós vamos ter um lugar para você ficar. Eu falei, tá bom, pastor. Gente, como é que vai passar a vida toda com um salário mínimo? Com uma mulher que estava grávida de 7 meses. Mas não veio dinheiro na frente. Coração queimou foi de fazer, ou seja, eu estava migrando para entrar no propósito pela qual hoje eu estou. Hoje eu olho para trás e digo, cara, foi a resposta que eu dei lá atrás. E eu sei que você que está ouvindo isso aqui, Deus está falando contigo. Por quê? Porque talvez o Senhor tenha falado algumas coisas contigo e tu está relutando. Cara, você está comprometendo o teu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele que tu vai no culto e canta canção e tu chora e tu diz, ai, ele está aqui. Não, aqui ele está, beleza, mas eu quero saber se ele vai permanecer contigo. Se ele vai permanecer no dia a dia. Se ele vai permanecer, se você vai permanecer com ele, se você está disposto a obedecer a sua voz. Alguém está aí comigo? As cartas de Gálatas, ou melhor, a carta de Gálatas no capítulo 5:17, ela fala o seguinte, que a carne luta, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que ambos não façam o que querem. Aqui nasce a ruptura do acordo. Preste atenção. A alma quer conforto. Você e eu queremos conforto. A alma busca controle. Você quer estar no controle. Deve ter aí no Pão Diário, mas é porque a gente já está tantos anos ministrando, tem muito Pão Diário. A nossa página do ministério praticamente está mais Pão Diário, porque como a gente faz todo dia, do que alguns cultos, mas enfim. Mas eu já ministrei algum Pão Diário aí, que eu tinha aqui um controle do videogame do Caleb aqui. E foi muito engraçado que aqui em cima aqui tem um robozinho, não sei se tu já viu, isso é coisa do Caleb. Aí eu deixo aqui, eu venho aqui. Mas aí perto desse robozinho tinha um controle. E um dia eu estava ministrando, olhei, essa mesa não era aqui, era o contrário. E eu peguei, catei a mão no controle e falei, gente, a gente precisa sair do controle. A gente às vezes quer controlar. A gente usa a oração como um meio de controlar Deus, de controlar situações. A oração não é, gente, um meio de controle. A oração é um meio de descobrir qual é a vontade de Deus. E muitas das vezes, vamos supor que isso aqui é o controle, você já larga e diz, meu Deus, não, eu não quero mais estar no controle. Eu não quero mais estar no controle. Eu não quero mais, Senhor, ficar usando os teclados para poder dizer, Senhor, tu tem que fazer isso. Não, Senhor. Meu teclado parou de funcionar, Jesus. Não é isso, cara. A oração é um meio de você descobrir pelo Espírito Santo a vontade do Pai. Acessar o coração dele e dizer, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, mostra o teu coração para mim. Mostra a vontade do céu para a minha vida. Aprenda uma coisa, aonde não há rendição, não há concordância. Quem não aprende a se render nunca vai entrar em concordância. Eu vou repetir. Aonde não há rendição, não há concordância. Aonde não há concordância, não há intimidade.
Não existe intimidade, só uma fachada religiosa. É duro eu falar isso, mas talvez você é um bom religioso. E Deus não te chamou para ser religioso. O religioso é aquele que carrega o nome de Jesus, ele fala do Espírito Santo, mas ele não obedece ao que Deus diz. Isso é perigoso. Então a intimidade, ela vai exigir o quê? Um alinhamento, uma obediência extrema à vontade do Senhor. Muitos querem a presença, mas estão resistindo à direção. Não, querido. Não. Na nossa igreja, quem caminha comigo sabe, já teve gente que chegou ali, veio num culto, e aí Deus pegou. Pá! Ficou cheio. Pastor Eduardo, Deus falou comigo. Falou, irmão? Pai, pastor. Tem um que era até músico. E um baita do músico, um baita do adorador. Ah, Deus disse que eu tenho que ficar aqui. Aqui é o meu lugar. Aí eu olhei e falei, tem certeza, irmão? Tenho, pastor. Cara, eu não tenho dúvida do que Deus fala. Mas a minha dúvida não é no que Deus fala. A minha dúvida é, você está disposto a obedecer? Gente, eu não vi ninguém que veio congregar comigo, que quando ele disse assim, cara, eu vou congregar ali, não teve guerra. Não teve batalha. Sempre tem uma coisa e outra. E esse irmão começou. Ele veio, foi bom, chegou. Aí começou. Pastor, hoje não vai dar porque o carro estragou. Eu digo, tá bom, querido. Pastor, tá uma luta aqui, meu trabalho. Eu digo, tranquilo, irmão. Daqui a pouco ele é assim, pastor, Deus me direcionou que eu tenho que ficar aqui. Aí eu pensei comigo, poxa, né? Deus mudou de ideia por causa das lutas. Nunca foi a luta. É isso que eu entendo, cara. Eu enxergo, pastor Eduardo, eu enxergo isso claramente. Quando Deus tem um lugar para você, quando Deus tem uma estrada para você, tu tem que estar preparado e tomar o livro de Efésios, se revestir da armadura de Deus, porque não vai ser fácil, porque o inimigo não quer que você esteja dentro do propósito que o Senhor tem. Então tem dias e vai ter momentos que você vai ver que vai ser... Agora, às vezes você não sente dificuldade nenhuma em estar caminhando em alguns lugares. Mas quando você vai andar dentro do propósito, tem luta, tem isso, tem aquilo, você tem que aprender. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Se você não está de acordo com o Espírito Santo, meu irmão, você não pode. Escute, não deixe o inimigo enganar você, não deixe que ele coloque uma veste. Porque o inimigo da nossa alma, não tenho aqui, mas eu tenho aqui atrás de mim. O inimigo da nossa alma, ele tem uma roupagem. Aí ele quer colocar uma roupa em você. A veste da religiosidade. Ele quer colocar uma roupa em você. Ele quer deixar você parecido com um evangélico, parecido com um crente. Uma Bíblia bonita. Até chorar, tu chora dentro da igreja. Mas o que importa não é isso, é se você obedece. Porque quando você obedece o que Deus está falando, por mais dolorido que esteja sendo, meu querido, eu creio numa geração que vai avançar, mas uma geração que avança na obediência, uma geração que está ouvindo Deus, uma geração que entende que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus que nos coloca junto, com as imperfeições um do outro, e a gente vai se lapidando. E quando eu quero afiar uma faca para fazer um churrasco aqui, aí eu pego outra faca e começo, check, e aí de repente a faca tá top. É assim, querido. Amém, queridos? Então deixa eu te dizer, muitos querem presença, mas resistem à direção. Isso gera um cristianismo muito perigoso quando você não obedece à direção que Deus está te dando. Aprenda isso. As direções de Deus sempre são mais loucas do que nós possamos. Gente, Deus não é gente, não. Não. Tem hora que Deus fala umas coisas que eu digo assim, Senhor, isso não tem pé nem cabeça. Talvez foi esse momento que Abraão, parou e ficou analisando, meu Deus, largar tudo e ir para uma terra que eu não sei que terra é essa. Vai, meu filho, deixa tudo e vai. Lá na frente tu vê Moisés tirando o povo do Egito. Moisés, Senhor, o povo está com sede. Aí Moisés diz assim, tem uma rocha aí do teu lado, tira água para ele. Mas como é que vai sair água de uma pedra, meu Deus? Mas Deus falou, cara,
Bate na rocha aí que ela vai sair água. Você tem que entender essas coisas. Você tem que entender que Deus ele faz as coisas de uma maneira tão louca que você fica assim, cara, mas isso aqui não tem de uma maneira assim, sabe, racional. Você querer... A pastora Michele um dia foi muito usada por Deus, ela não tente racionalizar aquilo que se tem que viver por fé. A Pai Sabachinha quando prega, meu Deus do céu, é uma benção. Aquele dia Deus usou ela e eu falei, meu Deus, é isso. Às vezes a gente está querendo, sabe, entender como Deus vai fazer. Meu irmão, eu não fui chamado para entender como Deus vai fazer. Eu fui chamado para obedecer com clareza o que Deus está falando. Quando a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, é que Ele não vai te deixar em confusão. E como é que eu fico em confusão? Quando a incredulidade está resistindo à fé. A fé é a certeza do que eu não vejo. Tem alguém aí, gente? Tá um silêncio na live, vejo gente entrando, saindo. Mas os que vão ficando são aqueles que realmente eu acredito que o Senhor está falando. Então, deixa eu te falar. Muitos querem presença, mas resistem à direção. Isso gera um cristianismo perigoso. Primeiro ponto, ele sente Deus, mas não obedece. Ouve Deus, mas não se alinha. Fala de Deus, mas vive desalinhado. Isso não é comunhão. É contradição espiritual. Eita glória! Carol, a caneca já deu uma tremida, o café já foi caindo da mão. Você não pode se contradizer espiritualmente. Por quê? Porque se você sente Deus, você não pode ter dúvida de quem Ele é. Amém, Sheila? Se você ouve Deus, TK Ferreira, preste atenção. Se você ouve Deus, você precisa se alinhar à vontade do Senhor. Mari, se Deus fala, você precisa entender, Deus está falando para te alinhar. Ou seja, nós não podemos quebrar a aliança, nós não podemos quebrar o acordo que eu fiz em não querer viver mais para mim mesmo. O acordo com o Espírito Santo é rompido quando justificamos sentimento acima da palavra. Anota isso. Quando que o meu acordo com o Espírito Santo é quebrado? Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Esse é o ponto. Nós estamos em Amós 3:3. Andarão dois juntos, Almir, se não tiver de acordo? O que quebra o acordo? É quando a gente está justificando sentimentos acima da palavra. Quando negociamos convicções. Meu Deus, como assim? Não negocia convicção. Às vezes o que Deus quer é que levar você ao mundo espiritual e te mostrar. Viu, filho, como é que vai ser? Senhor, meu marido vai ser salvo. Vai. Meu filho, vai. Aí tu volta para a realidade. Tá o marido endemoniado, o filho tá endemoniado. Meu Deus, acho que não vai acontecer nada. Não, irmão, se Deus mostrou. Isso gera uma convicção. E a quebra do acordo é quando você negocia a convicção que um dia você teve de quem, do que Deus ia fazer. Alguém tá aí, gente? Insistimos em caminhos que Deus já confrontou. Tem coisas que Deus já confrontou e às vezes você está permanecendo ali. Ei, Deus já te falou. Deixa de ser teimosa. Por que tu está temando? Ah, mas é porque não é fácil, né, pastor? O senhor vê na minha idade, né? Ei, para de dar desculpa. Não quer que eu diga teu nome aqui na live, né? Não vou fazer isso. Mas seria muito interessante se você ouvisse a voz do Senhor. Porque tu sabe que Deus está falando contigo. Tem alguém aí? Minha querida. Não tem para onde tu te escapar. Quando você cai na rede do Espírito Santo, tu só vai se debater, mas é como diz os Catarina aqui, tá pego, nego. Não tem para onde tu fugir. Tu precisa se render. Amém? Ou seja, quando é que esse acordo é quebrado? Quando abafamos a voz do Espírito com a voz da nossa alma. O Espírito está falando, mas a alma também fala e ela grita. E ela tenta superar aquilo que Deus está falando. Por isso que a carta de Efésios capítulo 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, a qual tu foste um dia selado. Uau! Entristecer o Espírito é resistir àquilo que ele já revelou. Pois é, Léo. O que nós vamos fazer agora? Se Deus já mostrou. O que é resistir o Espírito? É quando você está resistindo àquilo que ele já falou contigo. Mas uma coisa talvez nós precisamos crer que nessa manhã o Senhor está gerando arrependimento. E como que esse acordo é restaurado? O caminho é claro.
Primeiro, rendição. Você tem que se render. Amém? Quando alguém vai assaltar alguém que aponta uma arma, a pessoa já faz, não, já levanta a mão, não, pode levar. Já se rende, né? E eles dizem assim, né? O pessoal que trabalha com segurança pública. Essa semana eu estava vendo um cara lá que foi resistir a um assalto e infelizmente morreu. Aí eles dizem assim, não resista ao assalto. Quando o assalto chegar, erga a tua mão, deixa levar. Porque o importante é a tua vida. Aí Deus fala comigo, assim, meu filho, é mais ou menos assim. Quando você vem para mim, te rende, eu vou tirar o que tem que tirar de você, porque o mais importante é a vida de Cristo na tua vida. Amém? Tem alguém aí, gente? Ô, glória! O mais importante é a vida, irmão, de Deus em você. O que está perdendo, pastor, depois que eu comecei para a igreja, eu estou perdendo algumas coisas, perdendo amigo, estou perdendo... pastor, tem uns que estão dizendo até que eu parei de viver, porque agora eu não vou mais num baile, eu não tomo mais uma gelada, eu não cheiro mais uma cocaína, eu não... Jesus, não estás perdendo nada, filho. Tu só está ganhando o conhecimento e o entendimento de quem tu é e por que tu nasceu. Porque talvez a maior crise que você viveu existencial é você queria saber o porquê você estava nessa terra. Você está aqui por um propósito. Deus tem algo na tua vida, Deus tem algo com a tua casa. Você poderia dizer um amém aí? Glória a Deus. Então, como se restaura esse acordo? Preste atenção. Rendição. Reconhecer a vontade de Deus é maior que a minha. Amém, gente? A obediência é imediata. Não pense em querer obedecer talvez amanhã. Se Deus está falando, obedeça agora, obedeça hoje, é o momento. É o momento de você obedecer. A intimidade cresce na prática, não na intenção. Uau! Vou repetir. A intimidade cresce na prática, não na intenção. Tem gente que está cheia de boas intenções, mas já tem um ditado popular que o inferno está cheio de boas intenções. Mas deixa eu te dizer, como que você restaura essa comunhão, essa aliança com o Espírito de Deus? A sensibilidade espiritual, que eu acho que é umas coisas mais tremendas da nossa caminhada com o Pai. Voltar a ouvir aquilo que foi ignorado. Voltar a ouvir aquilo que foi ignorado. Volte. Volte. Volte, irmão. Se você foi chamado, obedeça. Sabe, irmãos, não coloque empecilho. Se você foi chamado, obedeça. Eu só hoje sou pastor. Deus sabe o que eu vou falar e quem me conhece sabe. Eu não sou pastor porque eu não tinha um trabalho. Não, eu estava trabalhando, estava bem. Estava bem. Eu estava muito bem. E eu não precisava passar por nada do que eu já passei na minha vida. Mas quando o Senhor me chamou, eu não coloquei obstáculos. Eu me rendi. Eu louvo a Deus pela esposa que o Senhor colocou na minha vida, quem também entendeu. Passamos dificuldades assim, lugares difíceis, momentos tenebrosos. Mas em tudo nós conseguimos ver o escape. Deus sempre às vezes nos levou aos 44 do segundo tempo, quando eu digo assim, eita, agora lascou, perdemos. Aí no último minuto Deus, pá, tá aqui. Eu disse, glória. Eu me recordo que foi um ano muito difícil, assim, na igreja, a gente estava passando um momento delicado e todo final do ano a gente ia para o Rio Grande do Sul, passar com a família, né? Nossa família lá, minha mãe, minha sogra, tudo mora lá. Só que nós tínhamos que, primeiramente, óbvio, né? Priorizar as contas da igreja, aluguel, casa, tudo. E foi um ano assim, um dos anos talvez mais difíceis que a gente passou. E eu falei assim pro meu tesoureiro, que é o Cristiano, foi Cris, cara, tá faltando, na época tava faltando, sei lá, 1.000 e pouco, 1.500 para fechar aluguel da igreja, para poder... Então, para eu poder sair com a família, tinha que entrar um valor razoável e domingo, só tinha aquele domingo, eu falei, Cris, eu não sei, eu acho que esse ano eu não vou viajar, vou ficar por aqui e tal. Bem triste por dentro, porque o único
a gente não tem férias, né, irmão? Pastor, e pelo menos eu não tiro, né? Minhas férias é quando dá um tempo, eu fico alguns dias ali, visito a família e tal. Mas enfim, a gente passou aquele ano todo muito difícil. E aí o Cris, pastor, Deus vai prover e tal. E rolou o culto e quando chegou na hora do Cris fazer lá o relatório, o Cris assim, pastor, não entrou nem R$500. Eu falei, pois é, Cris, tem que pagar o aluguel, cara. Isso já era dia 23, por aí. E eu queria passar o Natal com a família. Bom, aí eu falei pro Senhor, falei, Deus, eu tô triste, mas eu não vou deixar essa tristeza me abalar. Eu creio que o Senhor daqui a pouco vai suprir. Eu queria viajar, mas também se não der, tá tudo certo. Já fui ordenando a minha alma, não fica triste, vamos seguir. E o Cristiano olhava para mim e eu via que o Cristiano ficou mais triste do que eu, porque ele, né, queria que a gente desse a saída com a família. E aí, tá. Aí na hora que eu tô indo embora, tá um irmão lá na rua, né? Aí ele, pastor, eu tava ali esperando. Aí eu assim, bem, fala, irmão, eu pensei comigo, meu Deus, agora vai desabafar a vida dele, eu já tô numa prova, mas tudo bem, fui chamado para isso. Fala, meu querido, o que tá acontecendo contigo? Não, pastor, é assim, eu sofri um acidente, aí o senhor sabe, né, tal, e saiu a minha indenização. Aí eu não quis botar lá no gasofilácio, aí eu trouxe aqui para dar em mãos pro Senhor. Aí eu digo, seu desgraçado, por que você não botou esse negócio lá? Você deixou nós tudo agoniado até agora. Aí fui lá, peguei, chamei o Cristiano, fizemos um relatório, deu pra gente viajar, pagamos as contas. Eu digo, cara, veja só que coisa interessante. Então, parece que Deus ele faz isso para brincar com a gente. Eu acho que ele tem hora que ele fica dando risada lá na eternidade. Vou fazer isso aqui só para ver o meu filho, como é que ele vai se posicionar. Eu não sei, cara, eu não sei, porque às vezes você está passando por situações que pode parecer que está saindo fora do teu controle, mas nada sai fora do controle do Pai. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus, cara. É isso que a gente tem que ter em mente. A nossa mente não é num Deus que só vai nos dar vitória. A nossa mente tem que ser num Deus que sabe por que a vitória não veio. Deus sabe, irmãos. Deus conhece. Deus sabe de tudo. Amém? Então, o acordo ele é restaurado quando há um alinhamento contínuo. Não é um momento, é um estilo de vida. Alguém está aí, gente? Então, algo que você precisa entender, a integridade, isso aqui é como uma chave, a integridade é o fruto do acordo. Integridade não é perfeição, é coerência entre o que Deus diz e o que eu vivo. Então eu preciso ser coerente, eu não posso pregar que Deus é fiel quando na realidade eu estou gerando incredulidade na minha vida, no meu agir. Calma, relaxa. Momentos difíceis a gente passa. Eu tô vacinado por esses negócios aí. Eu tranquilo, de boa, vambora. Tá tudo certo. Mas uma coisa é que eu preciso ser coerente com aquilo que Deus diz. Quando há acordo, o espírito governa. A alma se alinha. O corpo expressa. Nós falamos sobre isso ontem. Falamos sobre o alinhamento do corpo, alma e espírito, ou seja, do espírito, alma e corpo. Como o inimigo tenta desalinhar minha alma está olhando para um lado, minha carne está querendo o outro e o espírito está querendo Deus. E um homem desalinhado por dentro é um homem que não chega em lugar nenhum, é um homem que está paralisado, neutralizado. Então quando o inimigo quer parar você, ele coloca teus pensamentos lá no teu sentimento do passado. Pois é, né? Eu estou indo na igreja, mas tem hora que eu ainda penso no que aconteceu. E a carne está olhando lá não sei o quê. Meu irmão, sai desse lugar. Saia desse lugar. Deixa eu te falar, quando o corpo, o espírito, a alma e o corpo estão alinhados, isso gera uma vida irrepreensível. É isso que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, foi o texto que a gente usou ontem, 5:23. Então deixa eu te dizer, não existe intimidade sem concordância com a voz do Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo não negocia, ele transforma. Onde termina a minha vontade, começa o governo de Deus. Pastor, como que o governo de Deus começa na minha vida? Quando a tua vontade termina. Pronto, eu vim até aqui, daqui eu não vou mais. Agora daqui para frente é com Deus. Tem gente que às vezes chega assim para mim, assim, pastor, eu tô numa guerra, pastor, eu tô numa luta, irmão, pastor, eu tô tão desanimado, mas assim, pastor, agora eu coloquei tudo na mão de Deus. Eu falei, agora? Dá tempo ainda, né? Bora. Dá tempo. Glória a Deus que tu acordou a tempo para colocar agora na mão do Senhor. Meu Deus, Jesus amado.
Agora, pastor, eu vou confiar. Agora eu vou confiar. Agora, deixa, pastor, vou colocar na mão do Senhor. Eu digo, agora? Glória a Deus, tá bom, Carol. Vai dar tempo. Vai colocar agora. Tem gente que, olha, tem hora que eu tenho que dar risada com as coisas que eu vejo dentro da igreja, que é um laboratório espiritual, gente. Tem coisa que eu vejo e quando eu vejo nas pessoas, eu vejo em mim. Eu falei, às vezes eu também tô assim, cara, e é uma loucura. Eu sempre digo pra você, quando você tá ajudando alguém, aconselhando alguém, Deus usa o que tu tá falando com esse alguém pra falar contigo. Quando a pessoa vira as costas e diz assim, rapaz, acho que até eu vou colocar isso em prática, porque o que eu falei pra essa pessoa aí tem muito a ver, é muito profético. Mas que o Senhor te conduza nesse novo tempo, nessa nova caminhada. Amém? O Espírito não negocia, ele transforma. Onde termina a minha vontade, começa o governo do Espírito Santo. É isso que tu precisa entender. Amém? Eu sei, Carol, eu tenho um desejo de escrever um livro. Na realidade, eu até já comecei a escrever, parei, mas eu sei que isso aí uma hora vai vir, uma hora vai brotar, que seja para a glória do Senhor. A presença de Deus, ela se manifesta, mas a intimidade se constrói a partir do acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. O desalinhamento não interrompe a presença, mas impede a profundidade. Cristo, querido, ele abriu um caminho, mas é o Espírito que conduz a jornada. Jesus diz, eu sou o caminho, mas nesse caminho para você andar, é o Espírito Santo que vai te conduzir. A pergunta não é se Deus está perto, a pergunta é, você está de acordo com Ele? Talvez é isso que hoje queremos encerrar essa live com esse pão diário, com essa pergunta. Não é se Deus está perto, você está de acordo com o que o Senhor está falando? Amém? Há pessoas nessa manhã que precisam perdoar, precisam deixar. Você lembra daquela passagem daquela mulher do livro de João 4, se eu não me engano? Que ela era uma prostituta que ela veio buscar água. Ela traz um vaso de barro. Carregava, na cabeça, as mulheres carregavam água na cabeça. Mas o horário que aquela mulher vai buscar água é um horário que era um dos horários mais quentes. As mulheres faziam esse trabalho de buscar água nas fontes entre 6 horas da manhã, 7 horas. O sol era ainda fresquinho, ou melhor, ainda era muito fresquinho. Porque na Palestina, nesse horário de meio-dia ali, o sol é muito escaldante. Então era uma cultura do povo que acordava muito cedo, trabalhava até umas 10 e depois parava. E aquela mulher, ela sabia que ela não podia ir naquele poço no horário que ela ia encontrar pessoas que iam reconhecer que ela era uma prostituta e perante a lei da cultura da época, ela poderia até ser morta pedrada. Então ela andava se escondendo. E então Jesus, ele está indo com os discípulos e Jesus, ele tem uma palavra profética naquele momento. E os discípulos estavam procurando um lugar para comprar comida e disseram assim, vão indo aí que eu vou ficar aqui no poço. Porque Jesus sabia que aquela mulher ia chegar. E aí Jesus começa a conversar com ela e tal. Quero ganhar um pouco de tempo aqui. Porque quando aquela mulher, ela reconhece Jesus, ela volta para a sua aldeia dos samaritanos. Ela era uma samaritana. Mas o que chama a atenção é que ela deixou o vaso que ela trouxe para encher com água e voltou sem nada. Está na Bíblia. A gente passa despercebido. O vaso passa despercebido. Porque todo cenário se dá, Jesus revela quem ela é, ela conhece Jesus, ela pede água viva, e Jesus diz, olha, se tu soubesse quem está te falando, te daria água viva, ela me dá dessa água. Aí vai lá e chama teu marido, eu não tenho. Aí Jesus diz, o que tu tem agora também não é teu, você é uma prostituta, minha filha. Aquilo ali é um diálogo muito lindo, né? E aí ela diz assim, eu vejo que tu és um profeta, e ela volta para a cidade, e ela deixa o cântaro. Eu sempre, quando eu li esse texto, sempre me chamou o cântaro a atenção. Sabe, irmãos, às vezes a gente vem com um cântaro porque temos uma necessidade. A gente vem para a oração com um cântaro na cabeça. A gente chega com um vaso de barro querendo... Porque temos uma necessidade. A necessidade daquela mulher naquele momento era água. Só que quando você encontra o Senhor, uau, você volta com Ele. E a necessidade que você tinha... Eu não sei qual tem sido a tua necessidade nesse tempo.
Mas eu quero dizer para você que quando você encontra Ele, a tua necessidade, ela já não é mais prioridade na tua vida. Agora a tua vontade é anunciar como aquela mulher que vivia se escondendo. Agora ela entra na cidade e diz: venham ver o homem que falou tudo ao meu respeito. Primeiro, ela não se envergonhou de quem ela era, porque alguém lhe perdoou, porque alguém lhe amou. Ele falou tudo ao meu respeito. Venham ver. Foi a primeira missionária dentro de Samaria que entrou e evangelizou Samaria toda. E Samaria foi um lugar onde, quando Jesus quis entrar, eles apedrejaram, quiseram pegar pedra para jogar em Jesus. Jesus não pôde entrar, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aí Jesus então disse: tá, tudo bem, vocês não querem que eu entre aí, eu quero pregar em amor, mas fica tranquilo. Eu vou enviar uma missionária, uma prostituta, que vai pregar para vocês. Como Deus faz as coisas, né, irmão? Deus é tremendo, gente. Então que nessa manhã de segunda-feira o Senhor esteja despertando o teu espírito para essa realidade. Deixa as tuas necessidades aos pés do Senhor e comece a conhecer mais a pessoa que quer andar com você, que é o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor fale, que o Senhor te ministre, que o Senhor nessa semana abra teus olhos espirituais para que você veja a importância do Espírito de Deus na tua vida. O teu amigo. Quando tu entrar, Marine, no avião, lembra-te que ele vai entrar com você. Ele entra com você, ele desce com você, ele vai no carro com você, ele está contigo em todo o tempo. Ah, Natalina, pastor, às vezes eu estou para lá e para cá sozinha. Não, do teu lado está o Espírito Santo. Ah, o Mário, tem hora que o Mário estava falando agora, ele vai fazer uma maratona de não sei quantos quilômetros, parece que é 900, se eu não me engano, né? Ai, pastor, e eu fico muito fascinado porque eu faço a maratona com ele. É nadando, é pedalando, é correndo com o Espírito Santo. Com um amigo, caminhando, conversando. Amém? Que ele se torne uma realidade na tua vida. E a glória do Senhor possa cada vez mais se revelar para você. Agora, nesse exato momento. Ele está aí agarrando a sua mão. Ele está aí te dizendo: tá vendo, filho? Tá vendo, filha? Você não está sozinho. Eu estou com você. Eu sei que tu sente sozinha. Às vezes você se sente abandonado, mas você não está. A presença do Espírito Santo está com você. Seja tocado pela sua glória nesta manhã. Que o Espírito de Deus toque a tua vida de uma maneira sobrenatural. E que a glória dele cresça, cresça, cresça dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração. Se Deus permitir, amanhã às 8h15, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Um abraço, meus queridos. Paz. Tenham todos um bom dia.